pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida. Se você é novo aqui, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like também. E, mano, acessa lá o site umbandanamiavida.com.br pra ver os nossos produtos exclusivaços que nós temos lá. Tudo camiseta personalizada, pôster, quadro, tudo muito legal de Exu, Oxum. Vai sair das outras linhas também. Então acessa umbandanamiavida.com.br. E, gente, hoje eu queria falar de alguns fenômenos paranormais que aconteceram comigo. Aqui tentar contar, né, nos mais mínimos detalhes o que aconteceu. Eu já tô na Umbanda há um bom tempo, né? E desde quando eu entrei na Umbanda, o meu marido, ele já foi pra Curimba. Por isso a gente precisou comprar um atabaque. Aí a gente comprou um atabaque, na época, gente, atabaque baratinho. Pagamos R$170 no atabaque, né? Hoje em dia a gente não vê isso mais por aí, não. E aí a gente comprou um atabaque lindão e temos ele até hoje. E esse atabaque, ele ficava dentro do nosso quarto. A gente só tinha, na verdade, nós morávamos numa casa que só era um cômodo mesmo, não tinha nada. Então, o nosso quarto era a nossa sala, a nossa cozinha, tudo, então o atabaque ficava lá. E aí esse atabaque ficava lá e meu marido treinava durante o dia e tal, e eu nem tocava, eu só via ele treinando mesmo, e na época nem podia tocar lá no terreiro que eu frequentava, então eu nem tentava pôr a mão, não. Às vezes até tentava, vai, mas não era sempre. E depois de um tempo, acho que a gente já tinha o atabaque há uns 6 meses mais ou menos, ele ficava sempre lá guardadinho no cantinho dele, tudo bonitinho, não colocávamos pano em cima dele nem nada. Mas aí, gente, um certo dia, o que aconteceu? Começaram a ter vários fenômenos assim paranormais nessa época com a gente, que acontece muito com todo mundo quando tá entrando pra Umbanda, né? Não sei por que existe isso, ou se você tiver uma opinião aí do porquê que isso acontece, deixa aí nos comentários. Talvez seja pra solidificar assim a nossa fé, né, pra gente ter uma fé assim mais forte mesmo, né? E aí, uma das coisas, o que aconteceu? Ah, a luz do quarto acendeu. Ah, mas pera, é normal, deu um problema no seu interruptor e tal. Mas só que é o seguinte, lá na época tinha quebrado o nosso interruptor do quarto. E aí, pra gente conseguir acender a luz e apagar, né, o meu marido não tinha comprado um interruptor novo, ele só tirou, desinstalou o interruptor, já que não estava funcionando, né? E aí ele pegou em um dos ferros de energia, ele fez uma argolinha assim fechada, e no outro ele fez um gancho. Então quando a gente precisava acender, você pegava os dois fios e enganchava, sabe? Tipo ganchinho na argolinha. Então você tinha que fazer isso, e eles ficavam longe um do outro. Aí a gente tinha que enganchar. Aí a gente, toda vez pra acender a luz, a gente enganchava. Não me lembro se foi antes ou depois do atabaque, gente, porque faz muito tempo. Se a minha memória funcionasse também assim, cara, eu tava muito bem na vida. E aí, gente, a gente acordou de madrugada com a luz acesa na nossa cara. E, tipo, não tinha como os dois ferros virem e se enganchar. Gente, eles estavam separados, tava tipo um ferro aqui, outro aqui. E aí a gente acordou com os ferros enganchados, como se alguém tivesse ido lá, pegado eles e enganchado um no outro para a luz poder acender. Aí a gente estranhou, né? Ficava assim, tal. Eu que nunca tive medo, meu marido já ficou super assustado, mas tudo bem. Eu não fiquei assustada, eu só falei assim, caramba, tinha que acender de madrugada, por que não acendeu de dia quando eu tava precisando ali no outro momento? Porque não, veio que acender de madrugada na minha cara. O que você quer me dizer, indivíduo? Por favor, venha, me conte, me diga o que você quer dizer. E eu ficava muito nessa vibe assim, né? E aí, nesse mesmo período, não lembro também se foi antes ou depois desse episódio, eu tive uma visão. E nessa visão eu estava sentada na beirada da minha cama, e eu estava sentada assim, né, na beirada da cama, e a porta ficava aqui, desse canto. E aí, quando eu estava sentada lá, fazendo alguma coisa, não sei se estava vendo televisão, o que era, na época não tinha celular, não tinha esses celulares assim que nem hoje, então pode esquecer que eu não estava no celular. E aí eu tava sentada e eu vi um vulto entrando. Mas eu vi assim nitidamente, pernas, braços, até o rosto assim, dava pra ver que era assim um rosto mais arredondado, uma barba assim por fazer, o cabelo preto, umas sobrancelhas bem marcadas também pretas e pele branca, né, até um pouco pálido e tal. E hoje, se eu pudesse dizer, eu até diria que parecia um Exu, mas na época eu não conhecia Exu, então não tinha como eu falar assim, eu vi um Exu, sabe? Então, pra mim, na época, eu vi um espírito, que eu não sabia o que era. E aí, esse espírito, ele veio, gente, e ele entrou assim pela porta, e ele veio e parou assim, ó, na minha frente. E eu vendo ele assim na minha frente. Aí, eu meio que fiz assim, daí sabe quando você fica, tipo,
Só faltou eu fazer as mãos ao alto, assim, né? Não, pode levar tudo, pode levar minha dignidade, leva tudo, não quero saber. Acabou com essa história pra mim. Não. Falei, eu me impressionei não por o fato de ser um espírito. Eu me impressionei mais pelo fato de um homem vir parar assim na minha frente, assim, colado na minha cara. E eu falei assim, mano, o que essa pessoa quer, sabe? Tipo, eu já ficava... Se fosse uma pessoa viva, morta, se é uma pessoa, assim, sei lá, plasmada ali, uma pessoa que, sabe, sei lá, teve o poder da consciência, sei lá, X-Men, vai que a pessoa se materializou. Não sei. O que me assustou foi a atitude. Não quem era, assim, ou o tipo de fenômeno ali. O que me assustou foi a atitude. Se fosse uma pessoa viva que apareceu na minha frente daquele jeito, eu ia me assustar do mesmo jeito. Então não era porque era espírito. Aí ele ficou parado assim na minha frente. Eu só sei que eu peguei, olhei assim e pensei. Olha, falei, né? Eu falei em voz alta, na verdade. Eu não pensei, não. Ó, se você veio aqui pra vir me passar um recado, pode me passar o recado. Se você tá só de passagem... Pode passar, vá para onde você tá indo, tá? Se você for alguém do bem, que tiver que ficar por aqui, beleza, pode ficar também. Agora, se você não veio fazer algo bom para mim ou para alguém aqui dessa casa, por favor, se retire. Mano, falei isso. O que aconteceu? Ele veio e continuou vindo na minha direção. Aí, arrepiei inteirinha. Até os pelinhos do dedão do pé arrepiaram, porque aí ele ultrapassou por mim. Ele ultrapassou assim, sabe? Tipo, passou direto. Ele passou direto, gente. Eu olhei pra trás, eu estava sentado em cima da minha cama, que nem eu estou agora. Eu via ele dentro da minha cama, sabe? Eu só via as pernas. Tipo assim, a minha cama aqui, eu só via assim, ó. Entendeu? Então ele passou e eu me arrepiei inteira, gente. Eu não sei nem descrever se era uma coisa boa ou ruim. Eu senti algo gelado. O que eu posso dizer é que eu senti gelado, mas um gelo. Me arrepiei inteira, assim. Sabe quando te dá um arrepio de repente, do nada? Que até falam que é o anjo abençoando, que dá aquele chacoalhão assim, que você chacoalha. Foi exatamente essa sensação aí que eu tive. E aí, gente, eu falei assim, mano, passou por mim um espírito, vi ele nitidamente, e essa foi uma das primeiras vezes que eu vi espíritos assim, bem nítido, porque a outra vez só teve uma que eu era bem mais nova, eu tava com 14 anos, nessa época eu tava com meus 18, aí com 14 anos eu vi um espírito bem nítido assim, mas isso é história para outro vídeo também. Aí, gente, ele passou por mim. Aí, beleza, eu tinha meu congazinho lá em casa, eu fui lá e acendi minha vela no congá e tal, papapá. E conversei com as minhas entidades, porque na época tava num tal de esquizofrenia na minha cabeça, porque, olha, eu ouvia nitidamente o que elas falavam e eu respondia em voz alta, tal, que as pessoas até me estranhavam, assim, quando me via conversando sozinha. E aí, foi tudo em sequência. Aí, logo em seguida, o que acontece? O que acontece? O que acontece o quê? De novo à noite. De novo... À noite, parece que à noite é o horário que os espíritos gostam de mexer com a gente. Porque, na verdade, quando a pessoa quer te atormentar, ele vai acordar você. É isso que eu tenho em mente hoje. Ele vai tentar te acordar. Se ele quer te atormentar, ele vai tentar te acordar. Porque pra mim a pior coisa da vida é alguém me acordar quando eu tô descansando, né? O que aconteceu, gente? Daí estava lá o atabaque lindo e pleno no seu local, assim, belíssimo, belíssimo. Imagina, o atabaque belíssimo, novíssimo. Cheirava assim, a novo, lá no canto do quarto. Mas, como quem não quer nada, uma bela noite, quando eu e meu esposo estávamos indo descansar, o que acontece? O atabaque toca. Tocou. Mas aí a pessoa pensa, pera, às vezes, sei lá, o couro cedeu, fez um barulho que pareceu que bateu, né? Fez tum. Parecia que bateu, né? Pérola normal, às vezes, né? Tal, o couro fica fazendo pressão, puxa ali pra lá. É uma questão física, assim, um momento vai soltar um pouquinho e tal, e aí vai acabar fazendo barulho. Mas, gente, ó, presta bem atenção no que eu vou dizer pra você. Não foi um tom. Não foi, a pessoa tocou a tabaca. Ela não bateu na tabaca, entendeu? A pessoa tocou na tabaca. O que eu quero dizer? Ela fez assim, tum, tum, tum. Entendeu? Entendeu? Realiza a cena, realiza você dormindo de madrugada. De repente, o instrumento que tá do lado da sua cama, ele simplesmente faz tum, tum, tum. E aí, gente, o que aconteceu? Eu meio que acordei, sabe, daquele jeito, dormindo, né, cansada e tal, eu acordei, abri um olho assim, não vi nada, né, apaguei de novo, fechei o olho e dormi. E o meu marido a mesma coisa.
A gente só foi se dar conta no dia seguinte. Por quê? Porque a gente pegou e dormiu, daí de repente ele falou assim pra mim, meu marido: nossa, eu tive uma impressão que o atabaque tocou essa madrugada. E eu falei: olha, eu também escutei ele tocando, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Daí ele falou: ah, não, eu também escutei. Aí ele falou pra mim: deu 3 batidas, né? Fez tum, tum, tum. Eu falei: porra, desse jeito mesmo, eu escutei tum, tum, tum. Daí a gente viu, ficava: alguém tocou esse atabaque de madrugada. E foi esse é o meu relato dos meus fatos, assim... Alguns deles, né? Alguns dos fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Sobrenaturais. E aí, gente, eu não fiquei com medo nesse dia, mas a gente até hoje não sabe quem que tocou a tabaco. E, na verdade, assim, a gente nem perguntou pras entidades, assim, quem que foi que veio tocar na tabaco? Não perguntamos. Eu não tenho nem ideia, não vou nem especular quem que tocou a tabaco. Tenho nem ideia. Aí, gente, fica aí essa dúvida eterna para a humanidade. Quem tocou o atabaque? De Denis, que hoje é de Pérola, né? Que hoje o atabaque é meu, porque quem manda que sou eu, entendeu? Então, quem tocou o bendito atabaque? Nunca saberemos. Isso são informações que só a espiritualidade vai saber, e só quando a gente for pra Aruanda. Gostou? Beijo, se inscreve, ativa o sininho, vira membro, macumbeiro. Acesse umbandanaminhavida.com.br para acessar, comprar os nossos produtos. Compra os nossos produtos! Brincadeira, gente. Tchau!